Irmãos amados, estamos trabalhando a série de fechamentos, encerramentos de ciclos, e hoje nós vamos ver uma etapa importante na vida do profeta Moisés. Números 20, Gui, tem outro texto, mas coloca primeiro Números 20, a partir do verso 2, Números 20, a partir do verso 2, quando Moisés fere a rocha. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém. Aqui nesse texto, irmãos, Moisés, com uma atitude errada por estar nervoso, por estar cansado, por estar estressado, porque o povo era muito rebelde e sempre estava murmurando e reclamando o tempo todo, desde a saída do Egito até aqui, o povo só sabia reclamar. Moisés era o líder. Moisés era o homem mais manso da terra. Contudo, neste texto, vemos o homem mais manso da terra perdendo completamente a sua paciência. Moisés está estressado, Moisés está nervoso, Moisés está aqui muito irritado, porque o povo sempre repete a mesma coisa, olhando para trás, olhando para o Egito. Parece que o povo não estava conseguindo entender que desde a saída do Egito, que Deus os tirou com mão poderosa, ferindo então todos os deuses do Egito e tirando o povo com mão forte do Egito, abrindo o mar vermelho, dando ao povo o maná, a água da rocha, sustentando o povo no deserto. A palavra de Deus diz que as roupas do povo não se desgastou, os calçados não se desgastaram. Deus sustentou aquele povo com todo o amor, com toda a benevolência, e Moisés, o líder escolhido por Deus, que estava à frente, estava nessa peregrinação de 40 anos, contudo, mesmo o povo vendo milagres todos os dias, era um povo rebelde, murmurador, reclamador o tempo inteiro. É interessante observarmos aqui também que as gerações que viram mais milagres, a saber, a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração de Jesus, foram as gerações mais incrédulas. Isso é digno de nota, para que nós lembremos que milagre não produz fé no coração de ninguém, porque se milagre produzisse fé no coração de alguém, então a geração de Moisés seria a geração com mais fé na face da terra. E depois, obviamente, a geração de Elias, e sobretudo a geração de Jesus, dando que Jesus ressuscitou várias pessoas, limpou os leprosos. Enfim, tudo o que Jesus fez era para ter produzido através do milagre uma fé enorme, mas milagre não é canal de fé.
E aqui nós vemos o Moisés já um pouco ou muito cansado, muito cansado. E o cansaço de Moisés levou ele a cometer um erro gravíssimo. E o erro gravíssimo que ele cometeu foi desobedecer a Deus, quando Deus disse para ele: fale a rocha. E Moisés não falou a rocha. Moisés estava nervoso e ele bateu 2 vezes na rocha. E ele ainda chamou o povo de rebelde. E ainda disse que ele e Arão iam fazer aquele milagre. Isso deixou Deus irado com Moisés. E por causa dessa atitude de Moisés, diante de Deus e diante do povo, Deus tomou uma decisão aqui: Moisés, você não vai entrar mais na terra prometida. Não vai mais. Porque a forma como você reagiu me desagradou. E agora você vai levar o povo até o Jordão. Mas ali você vai subir um monte e você vai morrer e não vai entrar. Esse texto está da morte de Moisés, Deuteronômio 34, coloca para mim. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte a Jericó. O Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. O Senhor mostrou a Moisés toda a terra prometida, e todo o Naftali, a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negueb e a campina de vale de Jericó, as palmeiras até Zoar. Disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Por quê? Porque você me desobedeceu ficando nervoso. E ficando nervoso você feriu a rocha 2 vezes, você não falou a rocha e você não santificou o meu nome diante dos filhos de Israel. Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Por quê? Porque Deus, em sua bondade, permitiu que Moisés visse a terra prometida. Para ele poder ver a terra prometida, ele precisaria escalar o Monte Pisga, monte alto, bem alto. E precisaria ter olhos bons para que visse a terra. Isso Deus não tirou dele. Na bondade de Deus, Deus ainda permitiu que ele subisse o monte com 120 anos, com todo o vigor no seu corpo e vista boa para enxergar toda a terra prometida. Contudo, não entrou. Os filhos de Israel prantearam por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante às obras, a todas as obras da sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o povo de Israel. Moisés é um grande homem de Deus, sem dúvida nenhuma. Ele esteve tão perto de entrar na terra prometida, contudo tão longe por causa da desobediência. A primeira lição que eu quero tirar desse texto é que a incredulidade pode nos impedir de encerrarmos ciclos que Deus tem para nós. A incredulidade. Verso 12, mas o Senhor disse a Moisés, verso 12 de Números 20, mas o Senhor disse a Moisés e Arão: não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Muito bem, o Senhor disse: não crestes. E por que Moisés não creu? Moisés não era um homem que falava com Deus face a face? Por acaso não foi por meio de Moisés que Deus fez todos os grandes sinais?
Não era Moisés aquele que viu o Senhor passando de costas e o seu rosto ficou resplandecente? Não foi Moisés o homem separado por Deus desde quando era bebê, desde sua infância? Foi. Contudo, essa incredulidade veio por meio do desgaste do dia a dia. E aí eu quero fazer uma ponte conosco hoje. Estamos no final do ano. Eu acredito que todos nós aqui estamos cansados. O ano de 2025 parece o filme do Rocky Balboa. Ele apanha, mas ele levanta, apanha. Aí ele levanta de novo, apanha mais um pouco. E quando o outro lá cansou de bater, é que ele ganha a luta, não porque ele é um grande batedor, mas porque ele aguentou apanhar, até o cara que estava batendo cansar de bater. Aonde o Rock estava, a mão do BA estava lá. E eu falei, Senhor, eu estou me sentindo como o Rock esse ano. Mas o que é que nós não podemos perder? A nossa fé. A nossa fé. Não podemos deixar o nosso coração ficar irritado. Não podemos dizer como Moisés disse nesse texto, para o povo, rebeldes. E ainda puxou para si o milagre de Deus falando assim, eu e Arão vamos fazer a água sair da rocha. Não, Moisés, não é você, é o Senhor. Não sou eu, é o Senhor. Se o homem mais manso da terra estava com burnout, falei certo ou não? Pessoal do inglês, falei certo, Gisele? Burnout, que quer dizer o quê? Tanque vazio, mesma coisa. Moisés estava com o tanque vazio. E eu e você podemos estar com o tanque vazio, precisamos prestar atenção. Quando estamos de tanque vazio, somos um perigo para nós mesmos. E Moisés estava um perigo para ele mesmo aqui, e ele perdeu uma grande promessa. Eu fiz um slide aí sobre o burnout, coloca aí para mim, a síndrome do burnout. Primeiro, perguntas para você. Orei a Deus, falei, Senhor, o que vou perguntar ao povo? Pergunte isso. Falei, tá bom. Você trabalha mais de 12 horas por dia? Sim ou não? Sim. O que mais? Deixa eu abrir o meu slide para eu poder ler aqui, não precisa olhar para trás. Lê e-mails em casa em fim de semana? Está cansado a ponto de não querer falar? Chega em casa, vamos conversar? Não. Quero falar. O que você quer? Ligar a TV e parecer um zumbi. Fica ali olhando. Terceiro, precisa terminar algo em casa relacionado com o trabalho? Está amarrado em nome de Jesus. Trabalha enquanto come. Só às vezes. Cuidado, você está moisesando. É um perigo isso. Casa, dormitório. Chega em casa. O que você pensa? Cama. Segundo, 71% do tempo no trabalho, ou a sua mente está no trabalho. Você está em casa, mas é só de corpo? Presente, os seus neurônios todos estão trabalhando para resolver o problema que ainda ficou lá, você trouxe para casa. 66% das pessoas estão insatisfeitas com a divisão do tempo. 46% fazem refeições em até 20 minutos. Você não está comendo, você está engolindo a comida. Deixa eu te relembrar, mesa é lugar de comunhão, de conversar. Mesa é o lugar de o celular ficar fora. Conversar, de contar histórias, testemunhos acerca da graça de Deus. Outro parênteses, nota de rodapé, coloque na sua mesa o melhor. Amém? Nunca mais coloque um copo de extrato de tomate na sua mesa. Está amarrado em nome de Jesus. Coloque copo de cristal. Ah, pastor, é para as visitas. Se você servir isso para visita, ela nunca mais vai embora. Outra coisa, visita foi na sua casa, coloca um bilhete. Primeiro dia visita, segundo parasita. Terceiro,
50% tem jornada mínima de 12 horas. Olha o tanto que trabalha. E a família? E o relacionamento com Deus? 55% não estão com a família. 70% sofrem de estresse. E quase 80% de forma intensa e moderada, dizem todas essas fontes ali que eu coloquei para você. Revista Exame, Dom Casmurro, Catro, Datafolha, Isma, Xisma, Brisma, todos falam a mesma coisa. Estamos adoecendo. E se adoecermos e ficarmos nervosos e ficarmos irritados, vamos nos tornar incrédulos. A incredulidade vem por causa do burnout. Veio para Moisés. Eu e você somos melhores que Moisés? De forma nenhuma. Moisés foi o homem mais manso da terra e ele ficou muito bravo. Imagine eu e você que não somos nem um pouco mansos. Se ficarmos irritados, é um perigo. Então eu preciso pedir a você hoje, em nome de Jesus, se acalme. Olhe para quem está perto de você e fala assim, se acalme. Pastor, o senhor já me deixou nervoso só de pedir isso. Tem gente que não gosta, né? Daí eu faço de propósito. O tambor do mundo, pode passar mais um. O tambor do mundo, ele bate rápido e num ritmo mortal. Mortal. O tambor do mundo está batendo. Quem é o tambor do mundo? As grandes corporações. Você é empreendedor? Coitado. Coitado. Trabalha igual um desesperado. E o tambor está batendo. E os boletos estão chegando. Porque o boleto já venceu. E agora você precisa vencer também. Amém ou não amém? É assim. A gente está correndo atrás. Só que você não pode entrar nisso de uma forma intensa, porque senão você vai ficar doente. E se você ficar doente, aí não tem jeito. Deus vai ter que te parar. Mudanças de comportamento, você percebe isso em você? Necessidade de se afirmar, dedicação intensificada com o trabalho, negação de problemas. Eu estou aqui falando e você está aí negando. Não, não sou assim. Não, isso não acontece comigo. Se você começou a negar o que você ouviu, você está na lista. Recusa a socialização. Eu acho que eu devo ter alguma síndrome, que eu não quero conversar com ninguém. Não, você não tem síndrome nenhuma, você está cansado. E quando a gente está muito cansado, a gente não quer ver gente. Recalque de conflitos, vazio interior, isolamento, frustração e depressão. Elias pediu para morrer. Por último, permita a sua cura. Pode passar o último. Já ouviu pessoas dizerem, me sinto culpado quando não estou fazendo? Já ouviu isso? Pastor, não estou fazendo nada esquisito. Não, irmão, sinta-se bem. Quando você não estiver fazendo nada, fale assim, glória a Deus, Senhor, mantenha. E também tem a síndrome da esposa trabalhadora. O marido senta, ela fica em crise. Levanta, levanta, tem coisa para fazer. Mas eu vou parar por aqui porque eu amo as mulheres, amém, mulheres? Já parei. Mas não fazer nada se tornou um sinônimo de quê? Vadiagem, vagabundagem, preguiçoso, é um lenga-lenga. Não, irmãos, nós precisamos descansar, porque se nós não descansarmos, nós nos tornaremos incrédulos, porque o cansaço faz isso com a gente. Sem paciência, aí a gente só vai falando, sem refletir. A palavra de Deus vai dizer que isso aconteceu com Moisés. Acha aí para mim o texto, é Salmo 106, está aí em algum lugar. E tira esse negócio agora, coloca o Salmo 106 primeiro, depois volta. Lá está falando assim, que o Moisés, ele falou essas coisas de forma irrefletida. Não é o verso 1, não. Outro verso. Depois indignaram nas águas de Meribá, por causa deles sucedeu o mal a Moisés. Mais um. Muito bem, é esse.
pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem pensar. Por quê? Porque quando nós estamos muito cansados, nós falamos sem pensar. O problema lá nas águas de Meribá é que Moisés falou sem pensar, eu acho que foi a primeira vez. Só que ele nunca mais esqueceu isso que aconteceu com ele, porque Deus não deixou passar. Deus sabia do cansaço dele, mas será que Moisés ainda não tinha aprendido a lição? Será que o Senhor está cobrando de Moisés alguma coisa que o Senhor mesmo já não tivesse ensinado a ele? Volta o meu PowerPoint, burnout lá, Guilherme, pode voltar. E lá você vai ver o que acontece. O Moisés não esteve 40 anos no Egito? Deixa eu ver se é essa tela mesmo. É essa mesmo. Moisés esteve 40 anos sob o tambor do Egito. Permita a sua cura, o slide que eu quero. Permita a sua cura. Esse. Moisés esteve 40 anos no tambor do Egito. Moisés vivia debaixo do tambor do faraó. Moisés estava lá cumprindo meta, os alvos estabelecidos por faraó. E Moisés estava tentando, junto no Egito, cumprir o plano de Deus. E o que aconteceu quando ele tentou exercer a sua vocação lá no Egito? Ele matou um homem. Ele matou um homem, escondeu e enterrou na areia. Porque quando nós fazemos alguma coisa errada, a gente sabe que está fazendo errado. Quando Moisés matou aquele homem lá no Egito, antes de Deus levá-lo para o deserto, ele tinha 40 anos de idade, ele escondeu na areia porque estava cansado. Quando nós estamos cansados, nós matamos pessoas. Quando nós estamos cansados, nós matamos relacionamentos. Quando nós estamos cansados, a gente fala bobagem. E depois a gente procura a pessoa e fala assim, desculpa. Acho que você já deve ter feito isso alguma vez na vida. Desculpa, eu falei sem pensar. Sim ou não? Sim, com certeza. Só que isso não pode ser um padrão na nossa vida, nós precisamos descansar para parar de errar nessa área. E eu estou falando isso para você, mas eu estou falando isso para mim. A gente precisa descansar. E Moisés vai aprender com Deus uma grande lição. Deus, na sua misericórdia, tirou Moisés do Egito e leva o Moisés para o deserto. E agora o Moisés não é mais príncipe, agora o Moisés não tem mais títulos, agora ele não tem mais posses, agora ele não tem mais meta para bater, agora ele não tem mais alvo para alcançar. Agora Moisés só vai cuidar das ovelhas do seu sogro, do Jetro. E cuidar de ovelha é uma bênção, amém? Porque lá não tinha bode, só tinha ovelha para ele cuidar. Ele estava bem. Quantos anos Deus deixou Moisés cuidando de ovelha? 40 anos. Para cada ano que ele passou no Egito, Deus deu para ele um ano de descanso. Moisés descansou 40 anos. E depois desses 40 anos, é que a sua vida vai passar a ter sentido. Sentido. A vida do homem tem sentido quando ele descansa. Então, primeira coisa, Moisés matou um homem porque estava cansado demais e ele estava tentando cumprir a vocação dele, mas morando no Egito. Eu e você não vamos cumprir a nossa vocação morando no Egito, ou seja, tentando bater meta, alvo e coisa arada. Não vai funcionar. Deus levou Moisés para o deserto, no deserto 40 anos, lá não tem meta, lá não tem alvo, não. Descansa, Moisés, descansa. E o Moisés descansa. Ao final de 40 anos, Deus aparece para ele. E ele ouve a voz de Deus quando ele está descansado. Eu e você não ouviremos a voz do nosso Senhor enquanto estivermos cansados. Não ouviremos. Porque Deus vai falar, mas a gente não vai ouvir. Não é que Deus não está falando. Deus está falando, amém? Deus está falando conosco. Todos os dias Ele fala conosco. Mas nós não ouvimos porque nós temos muito trabalho, nós temos muitos alvos, nós temos muitas metas, nós temos muitos compromissos e nós estamos muito cansados. Então, nós não ouvimos a voz de ninguém, nem a de Deus. E assim que Moisés estava, por isso que ao final de 40 anos, ou seja, o que é o número 40? 40 é um número que representa um novo nascimento. Quantas semanas a mulher fica grávida? Quantas mulheres? 40, depois de 40 anos, nasce.
Um descanso de 40 anos significa: morreu para aquela velha vida, nasce para uma nova vida. Nessa nova vida, o Senhor é o nosso descanso. Vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É o convite de Jesus. Então eu quero te dizer nesse final de ano, que se você está cansado, se você está cansada, se você está sobrecarregado, Jesus Cristo está te chamando. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Em mim você encontra descanso para a sua alma. Toma meu jugo, toma o meu fardo, ele é suave, ele é leve. Talvez você esteja carregando peso demais e peso extra. Mas hoje você pode, se você quiser, deixar toda a carga Jesus falou sobrecarregado. Existe uma carga que é nossa, mas existe uma sobrecarga que não nos pertence. E o que eu vejo nesse texto é que o Moisés, ele está sobrecarregado. E por estar sobrecarregado, ele pecou contra Deus. E ele agiu de uma forma irrefletida, sem pensar. Falou o que não devia. E a gente é pior, porque além de falar o que não deve, a gente faz o que não deve também. E Moisés falou e fez também o que não devia, porque ele falou que ele era o canal do milagre, ele e Arão, e depois ele ainda bate na rocha ao invés de falar. Esse é o nosso problema quando estamos cansados. Nós falamos e nós fazemos o que não deveríamos, nem de dizer e nem de fazer. Mas o problema, irmãos, é que quando estamos cansados, hoje eu falava isso na classe de batismo, quando nós estamos cansados, nós entramos no paradigma da carne. Qual é o paradigma da carne? Eu penso, eu sinto, eu faço. Quem está no trono do meu coração? É Deus ou é o meu sentimento? É o meu sentimento, porque eu penso. Tem como deixar de pensar? Não, os pensamentos vêm, sejam pensamentos de Deus, sejam pensamentos intrusivos, sejam pensamentos que são colocados pelo diabo, seja o que for, pensamento não dá para evitar, quem está vivo está pensando. Eu não sei o que você está pensando agora, mas você está pensando. O problema é quando o seu pensamento se transforma num sentimento que te domina. Eu penso, eu sinto, e em cima do que estou sentindo, tomo uma atitude. Com certeza vai dar errado. Esse paradigma é carnal, é mundano e é diabólico. Quando eu penso, sinto e faço, quem está no trono do meu coração é o meu sentimento. O meu sentimento não é confiável para ser meu guia. Então todo aquele que nasceu de novo deve mudar esse paradigma e mudar para eu penso, eu creio, eu faço, porque as minhas ações não podem ser pautadas pelos meus sentimentos, as minhas ações não podem ser alicerçadas em meus sentimentos, mas eu preciso agir de acordo com aquilo que eu creio. Os meus sentimentos devem se submeter à minha fé. Mas eu não consigo agir nesse paradigma se eu não descansar. Quando eu estou cansado, eu ajo em cima daquilo que sinto. E aí vem o arrependimento, mas daí já falei o que não devia, já fiz o que não devia, e agora eu vou ter que fazer o caminho de volta pedindo perdão. Já fez isso? É maravilhoso, não é? Ter que voltar. Maravilhoso. É melhor você evitar descansando, para poder restaurar o paradigma certo. Nós estamos consumindo muito pensamento estragado na nossa alma. Moisés estava consumindo tudo que o povo estava falando, o povo estava reclamando, o povo estava murmurando, o povo estava realmente enchendo a paciência de Moisés. Só que Moisés, ao invés de se alimentar com a palavra de Deus, ao invés de se alimentar com a presença de Deus, ele estava se alimentando com a murmuração do povo. Foi por isso que ele errou. Quando eu e você paramos de nos alimentar com o alimento saudável, que é a palavra de Deus, e passamos a nos alimentar com as ofensas, com as murmurações, com a rebeldia de quem está perto de nós, com certeza, irmãos,
vamos nos arrepender das atitudes que vamos tomar. E o pior de tudo, podemos ter impedido um ciclo bondoso, maravilhoso, de propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus era que Moisés entrasse na terra prometida. Esse era o propósito. Foi frustrado o propósito. E por que foi frustrado? Porque ele estava cansado. Porque ele não descansou. É uma lei de Deus. O sábado, meus irmãos, não é um dia, nunca foi. O sábado do Antigo Testamento é só um tipo. O sábado não é um dia, o sábado é uma pessoa, o sábado é Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu e você, e nem o Moisés, e nem ninguém, descansa porque é feriado ou descansa porque tem férias. Nós descansamos somente em Deus. Se feriado desse descanso, se férias desse descanso, que maravilha seria, mas não dão. Às vezes a gente volta mais estressado do que saiu. Eu me lembro quando eu trabalhava como diretor lá no SESI e no Senai, eu voltava preocupado, eu saía de férias preocupado, porque tinham as bênçãos que trabalhavam comigo, que era só você sair para eles arrumarem a sua cama, para que na volta você estava frito. Eu sei que na empresa que você trabalha, só tem anjos, arcanjos e querubins, mas na minha não tinha. E em vez de a gente sair feliz da vida para descansar, a gente pensava assim, o que fulano vai aprontar quando eu sair? E eu cheguei a passar alguns dias das minhas férias lá para ver como estavam as coisas. Que miséria, né, gente? Que vida miserável é essa? Por isso precisamos aprender com o Senhor que a incredulidade não deve tomar conta no nosso coração por causa do cansaço. Agora veja o que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, pode tirar, eu não vou mais usar isso aí. Mateus 6, 9. Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Agora volta ao verso 12 do capítulo 20 de Números. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não cresdes em mim para me santificar. O que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Que nós precisamos santificar o nome de Deus. O que Deus está reclamando com Moisés? Você não santificou o meu nome, Moisés. Você não santificou o meu nome. E Jesus ensina na oração do Pai Nosso que devemos orar: santificado seja o teu nome. Mas o nome de Deus não é santo? É claro que é. Então o que é isso? O que é santificar o nome de Deus? Santificar o nome de Deus é eu viver uma vida alinhada com a palavra de Deus de uma forma tal que através da minha vida a glória, o propósito de Deus sejam realizados. Santificar o nome de Deus é uma vida que dá alegria a Deus. Que Deus olha para mim e para você e fala assim: este é o meu filho amado, eu tenho alegria em você porque você é um filho obediente. E você aprendeu a descansar em mim, você confia em mim, você não dorme com ansiedade nem com insegurança, porque você sabe que eu sou seu pai, eu prometi que nunca te deixaria, que eu jamais te abandonaria, eu estou com você todos os dias, então não há razão para que você se preocupe com nada, e você está santificando o meu nome com o seu estilo de vida, um estilo de vida de um adorador, um estilo de vida de alguém que tem princípios e valores, um estilo de vida de quem descansa em Jesus, porque quando Jesus diz assim: vinde a mim, não foi uma sugestão, foi uma ordem, e eu fui e realmente descansei no Senhor e me renovei no Senhor, e agora eu consigo santificar o nome de Deus. Cansado, estressado, ansioso, preocupado, eu não vou santificar o nome de Deus, e isso vai deixar Deus irado comigo. E aí, irmãos, eu estou com um problema, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem será por nós? A quem Moisés podia pedir ajuda agora, para entrar na terra prometida? A ninguém, porque foi o próprio Deus que disse para ele: você não vai mais entrar, eu já decidi, você só vai ver, não entra mais.
porque você não me santificou diante dos filhos de Israel. Porque você ficou cansado sem motivo. Não havia motivo para isso. Você se esqueceu de mim no seu cansaço. Que todos saibam, através da minha vida, que o Senhor é santo. Deus usa os seus discípulos para santificar o seu nome aqui na terra. Segunda lição que nós aprendemos é a fala irrefletida. Eu quero trazer só um destaque no Salmo 106, na versão NAA. Coloca para mim, Guilherme, versão NAA. Olha o que a Bíblia diz, é muito mais forte nessa versão. Depois que provocaram Deus nas águas de Meribá, por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés. É isso que o texto vai dizer. Aconteceu uma desgraça com Moisés. Não, é versão NAA. É nova, atualizada, Almeida atualizada. Ali, aconteceu uma desgraça com Moisés. Essa desgraça, eu e você não estamos livres. É a desgraça que vem sobre a vida de uma pessoa que não descansou em Deus. Que essa desgraça não venha sobre a nossa vida, sobretudo agora no final deste ano. Então eu quero te dar uma palavra de esperança hoje pela manhã, dizendo a você que você pode descansar em Deus. Que eu sei que é difícil. Eu sei que são muitas coisas. Eu sei que o diabo te ataca por todos os lados, eu sei disso. Ele me ataca também. E o propósito dele é nos cansar, irmãos. Porque o diabo sabe que se a gente ficar cansado, a gente vai fazer besteira. Se ele nos fazer cansar, a gente vai errar. E sabe qual é um dos primeiros erros que uma pessoa comete quando está cansada? Ela para de orar. Verdade ou não é verdade? Para de orar. Não tem mais prazer na leitura bíblica e não tem mais prazer na presença de Deus. Sabe por quê? Porque tem muitas coisas para fazer. Aí eu quero te recomendar um livro, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Quanto mais ocupado você estiver, quanto mais tarefas você tiver, mais tempo deve você dedicar à oração. Você não dará conta do recado sem orar. E sem oração você não vai descansar. Atraia a presença de Deus. Descanse em Deus. E tudo te irá bem. Esse ano ainda não acabou. Irmãos, esse ano está sendo tão difícil para mim, que parece que deu o Apocalipse já umas 5 vezes e o ano não acabou. Falei, Senhor, dá glória. Acaba. Sabe aquele negócio assim, quando dá os 45 do segundo tempo, e o teu time está ganhando, mas o outro time pode fazer um gol a qualquer momento, sabe isso? E você fala assim, acaba, acaba. E aí vem o juiz e fala assim, mais 12 minutos. Você fala, não, não faz isso. Assim, só tem um jeito para isso. Os braços do nosso Pai, o carinho do nosso Pai, o aconchego do nosso Pai, o poder e a soberania do nosso Pai, que cuida de nós. Você não está sozinho, Ele está com você. Ele vai te sustentar. Esse ano vai acabar, amém, irmãos? Acaba, Senhor, esse ano. Vai acabar. E 2026, como é que vai ser? Maravilhoso. Amém, irmãos? Profetiza sobre 2026. Profetiza sobre 2026. Qual vai ser o 2026? Melhor ano da minha vida. Dá um glória, pelo amor de Deus. Não me deixa sozinho. Vai ser o melhor ano das nossas vidas, amém? Vai acontecer um monte de coisa boa. Em nome de Jesus, irmãos. O capiroto está vencido em nome de Jesus. O encardido está vencido em nome de Jesus. Terceiro, tão perto e tão longe de alcançar a promessa, quero concluir aqui. Mateus capítulo 17, versos de 1 a 3, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, ao alto de um monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz.
E eis que apareceram quem, irmãos? Quem que apareceu? Moisés e... Quem apareceu? Moisés. Lembra o que o Senhor tinha dito para ele lá atrás? Moisés, você não vai entrar na terra prometida, você não vai entrar. Você vai subir o monte, eu vou te dar força, você vai escalar esse monte com 120, eu vou te dar olho bom com 120, não precisa de óculos, não precisa de lente, você vai enxergar tudo, mas você não vai entrar. E aí acontece uma coisa maravilhosa. Moisés entrou, 1500 anos depois. O Senhor Jesus Cristo fechou o ciclo que estava aberto na vida dele há 1500 anos. Diga amém, gente. A revelação dessa, se fosse na Assembleia, tinha irmão virando cambalhota. 1500 anos depois, Moisés entra na terra prometida. E o que isso nos ensina? Em Cristo Jesus, todos os ciclos da nossa vida são fechados. Nós não precisamos esperar. Jesus Cristo já veio. Ele está aqui. E nós podemos dizer a Ele: Senhor, fecha tudo que está em aberto na minha vida, todas as pontas soltas, tudo aquilo que eu fiz errado, porque eu estava nervoso, porque eu falei sem refletir, porque eu estava irritado, que eu estava com burnout, eu estava com o tanque vazio, eu estava mal, Senhor, e aí eu cometi alguns erros, mas Senhor, tem misericórdia de mim, fecha, Senhor. O Senhor Jesus é poderoso para nos levar aos lugares aonde nós precisamos estar, para que os ciclos sejam fechados. Moisés foi até lá, e lá o que os dois estavam conversando? Eles estavam conversando sobre o êxodo, claro. Moisés não foi responsável por isso, pelo êxodo? O que você acha que Jesus estava conversando com Moisés? É claro que era sobre o êxodo, só que o êxodo de Jesus. Agora Jesus também está no monte, e Jesus não está olhando só aquela terra geográfica, Jesus está no monte olhando o mundo inteiro, e daquele lugar Ele salva. Ele está olhando todos nós, não só aqueles que estavam vivos naquela época, mas Jesus daquele monte vê todos de todas as épocas. E dali Ele está conversando com Moisés sobre a cruz, o verdadeiro êxodo, a cruz, aonde Ele morre por nós, nos salva dos nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que fechou nele todas as pontas soltas da nossa vida. Concluindo, em Cristo podemos refazer a nossa história. Em Cristo podemos ressignificar, para usar a palavra da psicologia, podemos ressignificar nossos sentimentos e nossa história. Em Cristo podemos fazer novas todas as coisas. Eu não sei o que você está começando de novo. Tem algo novo que está começando na sua vida? Não sei, mas se tem, em Cristo, isso vai prosperar. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Quero orar junto com você. Mas pastor, o senhor está terminando um pouquinho antes. Porque não quero saber de burnout. Quero descansar. Feche seus olhos, olhe para o Senhor. Senhor Jesus, nessa manhã, nós aprendemos uma lição tão preciosa sobre fechamento de ciclos com o teu servo Moisés. Sabemos, Senhor, que Moisés foi o homem mais manso de toda a terra. Não há homem como Moisés, e não houve um profeta sequer como ele, que tenha falado com o Senhor face a face, como um amigo fala com um amigo, assim o Moisés falava com o Senhor. Mesmo assim, teu servo Moisés, tão melhor do que todos nós, ele ficou de tanque vazio, ele ficou cansado, porque o povo falou tanto na orelha dele, que ele acabou absorvendo para o seu coração conteúdos que não pertenciam a ele. E isso o deixou extremamente nervoso e irritado
por causa desses problemas. Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, vamos até o Senhor e entregamos a Ti a sobrecarga da nossa vida. Aceitamos sim o Teu convite do vinde a mim. Estamos indo, Senhor. Queremos sair deste culto nesta manhã mais leves, sem as preocupações que nos sufocam, sem a ansiedade que nos estrangula, sem as toxinas de pensamentos infrutíferos. Queremos falar de forma calma, tranquila, como quem descansou nos poderosos braços do Pai. Pai querido, ajuda-nos a cumprir em nossa vida a oração do Pai Nosso. Santificado seja o Teu nome em nossa vida, pelo estilo da nossa vida, pelo teor de nossas escolhas. Recebe toda a nossa gratidão, a nossa oração. Fica conosco. E hoje, Senhor, ainda, quando formos para a cama deitar, dê a nós o sono dos justos, aqueles que foram justificados pelo Senhor, para que possamos acordar amanhã, totalmente renovados pelo Teu poder e pela Tua grande graça, porque esse ano ainda não acabou, mas não é sobre este ano, nem sobre os dias, mas é sobre a Tua presença na nossa vida. Recebe toda a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, de uma forma tal que, daqui para frente, parece que as férias até já aconteceram na sua vida. Tal forma que Deus vai agir e vai te tirar todo o cansaço. E Deus vai te renovar. E esse ano vai terminar muito bem, mas 2026 vai ser muito melhor. Amém?